Crise no Atlético Mineiro, tá pegando fogo os bastidores do Atlético Mineiro, os jogadores botando o time na justiça, e olha que é SAF, hein? Rony entrou na justiça, outros jogadores entraram com notificação com o clube porque não paga direito de imagem, não paga salário e tá uma bagunça danada no Clube de Minas. Vou trazer esse corte da mídia esportiva aqui falando tudo, a cobertura sobre essa polêmica no Gigante de Minas. Mas antes de tudo, já te peço, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, que eu sou Fabrício do Fabrício na área, eu trago informações dos principais times do Brasil, o que tá rolando de mais polêmico aqui todo dia. Quer ficar por dentro do mundo da bola? Se inscreve aqui para você não perder nada e bora ver. Crédito do vídeo, a ESPN Brasil. A gente teve o Rony entrando na justiça pedindo para cancelar o contrato. Ele pode sim fazer isso com base na Lei Pelé, né, por causa dos atrasos. A informação que a gente tem é que o Galo vem atrasando esses salários desde janeiro. Quando o Galo viajou para os Estados Unidos em janeiro para fazer a pré-temporada, lá já teve uma reunião para falar desses atrasos. E esses atrasos eles foram se repetindo mês a mês. No último mês, nesse mês, inclusive, a gente teve a notícia de que os direitos de imagem estavam atrasados desde o dia 20 de junho, e foram pagos no dia 15, o salário ficou atrasado do dia 5 ao dia 15 também. Depois veio a informação de que esses pagamentos eles foram feitos parcelados entre os jogadores, então não foi tudo que foi pago e que foi anunciado primeiro que foi pago para depois ser realmente pago, que tinham jogadores recebendo, por exemplo, no período da manhã, outros no final da tarde, e aí ficava aquela situação de jogadores olhando o aplicativo o dia inteiro para ver se o salário tinha caído, se o salário não tinha caído, e agora parece que a paciência com esses atrasos realmente acabou. Rony pediu para sair, e a informação que a gente recebeu é que praticamente todo o elenco notificou o Galo extrajudicialmente para falar desses atrasos, para cobrar o salário. Esse é o passo anterior ao processo. Essa notificação, inclusive, ela vem para resguardar os jogadores, para não correr o risco de chegar na justiça e falar que não houve uma tentativa de acerto antes. Essa tentativa está sendo essas notificações. A informação que a gente tem até aqui, então, é de que praticamente todo o elenco do Galo notificou o time extrajudicialmente para falar desses atrasos, e o Rony deu um passo a mais. O Rony já entrou na justiça. Lembrando que o Rony já tem 7 jogos no Brasileirão, então ele não poderia se transferir para um time no Brasil. Mas para a situação chegar nesse nível, foi muita coisa acontecendo, foram atrasos consecutivos. Recentemente, teve sim uma reunião da diretoria com os jogadores para tentarem chegar num acordo, para falar sobre esses pagamentos. A diretoria afirma que o salário está em dia, que tem uma parcela dos direitos de imagem que está atrasada, mas que está atrasada há poucos dias. Eu tentei conversar com a assessoria para falar sobre essas outras notificações, sobre o posicionamento de outros jogadores. A assessoria fala que não tem informações sobre isso, que a gente sabe até aqui. Então, é isso. Rony realmente entrou na justiça com base na Lei Pelé, e os outros jogadores notificaram o clube internamente, Ferral. Muito obrigado, Natália, pelas informações. Aí trazendo a novidade de que todo Tem o como elenco... a gente fazer essa pergunta para ela? Sobre? O jogo que o Atlético vai ter decisivo. Quinta-feira, Bucaramanga, Quem vai jogar? O Galo jogando pelo empate para chegar às oitavas de final da Copa Sul-Americana. Quem notificou o clube pode jogar, Natália? Você tem essa informação? Então, a assessoria, ela afirma que não sabe sobre as outras notificações, que a situação que tem até então é a do Rony, de que o Rony entrou na justiça. Então, a gente acredita que o Rony não vai estar em campo, mas pode sim ter outras ausências, e ausências significativas, como a do camisa 10 do clube, o Scarpa, que também fez essa notificação interna ao clube. Mas é importante destacar, não existe notificação na justiça além da do Rony. Então, os atletas, eles estão disponíveis para o Cuca. Resta ver como que o Galo vai resolver isso internamente. Tá, joia. Obrigado, Natália. Siga aí apurando, porque não vai faltar trabalho, não. Olha aqui o pronunciamento do Atlético Mineiro. O Atlético informando que foi notificado pela Justiça do Trabalho em ação ajuizada pelo atacante Rony, cujos pedidos ainda desconhecemos. O Galo esclarece que está com o salário CLT em dia e somente com uma única parcela de direitos de imagem atrasada em 2 dias. O clube aguarda obter mais informações para tomar as medidas necessárias e cabíveis. Convenhamos, Zinho, nenhum jogador vai entrar na justiça contra um clube que lhe deve 2 dias de salário. Não existe, nunca. Não, outra coisa, hein? Foi que eu, como atleta, vivi muito mais isso. É uma surpresa porque o Atlético virou SAF. Então, para mim, é uma surpresa, não está com pagamento em dia. Mas na nossa época, eu joguei com quase 3 meses de salário atrasado. E o que direito de imagem até mais, né? Tá falando de carteira. É porque não tinha muito direito de imagem naquela época. Foi mais isso mais para frente que aconteceu. Mas assim, geralmente, é como você falou aí, a nota do Atlético é que todo o salário da CLT, carteira de trabalho, está em dia. O elenco inteiro notificando e que todo o direito de imagem, menos 2 dias. 2 dias do último pagamento. Isso aí não existe.
Até massagista entrou. O massagista entrou também. O velho Belmiro, lembra do Belmiro, massagista? lembro. Mas do seu tempo, do tempo do Zé Elias, do meu tempo de repórter, o Belmirão com a toalha no ombro, lembra dele? Que sempre com a toalha no ombro para atender os jogadores. E assim, o que me leva a crer é o Formação seguinte, generalizada né? dessa, Os atletas com salário atrasado, indo, treinando, se dedicando, jogando bem ou mal é outra coisa, mas assim, os caras estão lá, cumprindo os horários, fazendo tudo direitinho. Tomando pressão de torcida. Aí o treinador vai na coletiva e cobra intensidade num jogo contra o Palmeiras, não entendendo, querendo entender o que estava acontecendo. E quando chega na sua cidade, para de repente dar uma aliviada, vou em casa e tudo, toma aquela pressão da torcida. Aí os caras vão tudo E não é que perdeu pro último. Aí então eu também vou E não falar é o que perdeu é. pro último colocado, né? Você perdeu pro Palmeiras. Tá brigando, né? Tá brigando lá em E cima. foi 3-2 o jogo. 3-2 o jogo. Se o Hulk decidiu, não. Mas tinha um grupo ali que estava tentando, combatendo. Eu acho isso, eu posso falar assim com todas as letras. O Zinho também, o Zé Elias também. Isso derruba time. Isso derruba. Porque a insatisfação é geral. Não tem ninguém satisfeito. E o meu avô falava uma frase importante. Casa que não tem pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. Porque vira confusão. Então, como não está pagando os salários, o jogador tem o direito de reclamar. O clube faz uma alegação dessa, mas como pode fazer uma alegação dessa se todos entraram com uma notificação judicial? Se desde janeiro, a Natália acabou de falar, desde janeiro os jogadores estão negociando com a diretoria para que os pagamentos sejam feitos regularmente. É o Atlético Mineiro, não é o Bala Mistura. É o Atlético Clube Atlético Mineiro. E que é o pior, né, Pascoal? Puxa vida! Que até outro dia a gente colocava em situação de igualdade econômica com Flamengo e Palmeiras. E pelo que, até outro dia. E pelo que a Natália falou, é até pior, né? Porque paga um, aí paga um de manhã e à tarde o outro vai ficar esperando para ver se... Isso é a pior coisa do mundo, é você não pagar todo mundo junto. Então, eu vou contar para vocês um segredo do futebol. Eu não sei se às vezes a gente conta esses segredos, as pessoas ficam chocadas, sabe? O futebol tem um doce mistério. Você sabe qual é o doce mistério do futebol? Larja. Você que está em casa, você sabe qual é? Eu vou contar para você. Vem aqui em mim que eu vou contar para você. A música. Tem uma música de fundo? Salário no dia certo e bicho no dia combinado. Isso funciona que vocês não sabem o efeito psicológico, financeiro, econômico e os cambal de Madureira. Você pagar o salário no dia certo e o bicho no dia combinado. Isso é uma maravilha. Funciona que é um espetáculo. Sem duvidamente. Esse é o doce mistério no futebol. Se vocês têm algum mistério para revelar no futebol, é esse. Esse. Isso explicaria o baixo rendimento do time do Atlético, que para mim tem um time, um elenco com capacidade para brigar por coisas grandes. Sim, eu conheço vocês, você é um tetracampeão do mundo, o Zé Elias eu ouvi jogar a primeira partida contra o Atlético Mineiro, no Mineirão, eu estava na transmissão, eu conheço vocês. E vocês, mesmo com todos esses problemas que vocês tiveram, vocês nunca se recusaram a jogar ou nunca deixaram de se empenhar. E eu sei que você passou muitos perrengues para receber, como você, e como eu também, quando fui dirigente de futebol, passei os meus perrengues também para receber, mas nunca deixamos de nos dedicar. Sim. E eu não acredito que o jogador do Atlético... Mas a simples preocupação, porque o cara fica preocupado. O cara tem conta para pagar. Isso afeta o jogo do cara. A simples preocupação do cara dizer o seguinte, poxa vida, não pingou de novo? E o problema é... Falaram que ia pagar e não pagaram. O que é combinado... Às vezes não é falta de empenho, é falta de cabeça. Isso é uma bomba. Eu acho que os caras estão lá, estão cumprindo, mas não olhar lá no final e falar assim, não, daqui a pouco vai acertar e vai pagar, eu acho que isso acaba no emocional atrapalhando. A cobrança que vem de fora, eu estou batendo muito na tecla da torcida organizada que foi lá pressionar os caras. Vocês estão aqui xingando a gente, pressionando a gente, pressionando os caras aí que não estão pagando, que não estão também cumprindo com as obrigações. O Zinho foi no ponto, Zé. A gente sabe que hoje no futebol brasileiro, a maioria não paga direito, não paga em dia. Mas o jogador sabe que naquele lugar demora uma hora pinga. Quando você começa a perder a perspectiva de receber, aí... A perspectiva você pode colocar em com uma outra palavra, confiança. Quando você combina uma coisa no vestiário e você não cumpre uma vez, duas vezes, porque a impressão que dá é que eles estão desde janeiro, nós estamos em julho. Sim. Desde janeiro negociando, até chegar nessa situação é porque muitas coisas foram prometidas e não foram cumpridas. Para você ter Poxa, quantos jogadores foram... A gente pode até falar, né? Foi combinado, mas assim, a impressão que dá é que está todo combinado com uma ação conjunta justamente para pressionar. Até contribuindo isso para pressionar. Vocês têm uma lista aí dos atletas, mas os nomes mais citados, coincidência ou não, a Nath falou que todos, né? Sim. Notificaram, mas está aparecendo na justiça só o do Rony. Mas eu vou pegar os jogadores que o Rony entrou na justiça, os outros notificaram. Rony, Gabriel Menino, Scarpa, Júnior Santos, foi alguns nomes que... Igor Gomes.
jogadores que vieram de clubes que estavam honrando esse compromisso, estavam acostumados. Até 30 dias, né, o salário. É uma coisa que assim, os caras, um mês tudo bem, 2, segura ali. Mas aí começa essa falta da confiança. Pô, tava ali no Palmeiras dia 5. Religiosamente. E existe Eu tava aquela, no Botafogo né, com o John Tex, o negócio tava... todo mundo se fala, né? É, claro. Pô, como é que estão as coisas aí? Não, aqui tá caindo em dia. Pô, tô aqui, tá atrasado, não sei como é que tá. Aí já bate no empresário, peraí que eu já vou procurar coisas para vocês. Aí a cabeça do jogador já começa a pensar em outras possibilidades. É, Os jogadores que cumpriram 7 partidas no Campeonato O Rony Brasileiro... O Rony já fez. Eles ficam impedidos de seguir no Campeonato Brasileiro. Vão ter que arrumar a não ser que haja uma decisão da Justiça Trabalhista que Existe essa brecha? não Precisava sei. até dar uma checada. Aí não sei. Aí Tem que ver o regulamento. É isso aí, amantes do futebol, não tá fácil pra ninguém, tá pegando fogo no Atlético Mineiro, não estão pagando salário. O que chama muita atenção é porque o time é SAF e o time ter dívidas, tudo bem. Sabemos que o Atlético Mineiro é um dos times mais endividados do Brasil. Porém, não pagar em dia pode ter dívidas com outras coisas, bancos, etc. Agora, não pagar o jogador em dia sendo SAF, complicado. Provavelmente, esses jogadores, eu acho que Rony, na minha opinião, com isso que ele fez, deu a notificação e já entrou na justiça em seguida, eu acho que para ele acabou, né, no Atlético Mineiro, já pediu rescisão do contrato, mesmo que ele não consiga a rescisão judicialmente, ele a famosa obrigado a rescindir, eu acho que não tem mais clima para ele no Atlético Mineiro, entre outros jogadores também. Gustavo Scarpa enviou a notificação, outros jogadores enviaram a notificação para o Galo, e ele vai ter que resolver esse pepino que parece muito gigante na hora de hoje. O Atlético Mineiro vem enfrentando problemas, infelizmente, né, vem em decadência aí, aconteceram várias coisas no Atlético Mineiro que prejudicam o desempenho dentro de campo. Qual a sua opinião sobre todo esse cenário que acontece no Atlético Mineiro? Deixe sua opinião nos comentários, que ela é muito importante. A minha opinião é essa, que tem que acertar a casinha, a SAF tem que acertar a casinha, pagar os jogadores em dia e tentar negociar isso aí. Não tem como pagar, começa a vender os medalhões. Infelizmente, a vida futebolística é assim. Deixe sua opinião nos comentários também, que é muito importante. Vamos debater aqui. Se você quer ficar por dentro do mundo da bola, tudo que acontece nos principais times do Brasil, polêmicas que estão acontecendo como esta aqui, entrevistas coletivas e muito mais. Se inscreve para você não perder nada e tamo junto. Forte abraço.